Se você é fã do Entity Framework Core, tenho boas novidades para você, né? Assim como eu sou fã também, e quero compartilhar as novidades do Preview 5 do EF Core, aí que saiu no .NET 11 Preview 5. Então muitas novidades boas, incluindo a inclusão do EF, né, do suporte ao EF, na execução do File Based Apps, aí que eu achei sensacional. Então vem comigo, tem bastante coisa para te mostrar aqui nesse vídeo hoje. Muito bem, pessoal. Melhorias, né, e novidades aí do EF Core no .NET 11 Preview 5, tá? Então trouxe bastante coisa aí. O EF Core tá evoluindo junto com o SQL Server, né? E como o SQL Server trouxe bastante coisa nesses últimos anos, o EF também trouxe, tá? Inclusive eu cobri já boa parte disso nos vídeos anteriores ali, mostrei suporte a Vector Database e vários outros itens aí do EF, vale muito a pena dar uma olhada. Bom, começando aqui ó, com suporte a aplicações File-Based no .NET, tá? Então, File-Based, quando você cria uma aplicação aí, ó, só o .cs, tá vendo? Então, hoje a gente já consegue executar aí, por exemplo, né, um arquivo CS direto, né, sem precisar criar CS Proj, sem nada, bem legal. E a gente recebe agora o suporte, né, a essas aplicações, o .NET EF nessas aplicações, né? Então olha que legal, além de a gente poder usar o Entity Framework dentro, né, do nosso app.cs, que já era plenamente possível, agora a gente consegue criar um .NET EF Migration ZAD, tá? Coisa que a gente já executava anteriormente, né, muito antes nos nossos projetos CS, dou o nome Migration, tá? Só que em vez de parar aqui, eu especifico que eu quero criar essa migration para esse arquivo aqui, app.cs. Tá? Então, olha que sensacional. Eu consigo usar a ferramental do EF, mas para o meu app.cs, que é um file-based app. Tá? Aqui embaixo acontece a mesma coisa. Eu tenho um .NET EF DB Context, né? Então, eu estou executando aqui um scaffold, ou seja, eu quero gerar o código, gerar um CRUD, por exemplo. Tá? Eu passo aqui a minha connection string, tá? Passo para ele o framework que eu estou usando, né, que no caso o SQLite aqui, e aqui ó, eu passo o arquivo que eu estou usando. Então estou me baseando aqui no meu model.cs, que é o meu modelo aqui, e o meu startup file, que é o app.cs. Então eu consigo aí gerar um CRUD a partir de um file-based app. Então, pô, sensacional poder fazer isso daqui, né? Eleva os scripts para um próximo nível. E sim, sendo sincero, eu não conheço outro framework que tem um suporte tão grande assim à execução de scripts, né? Como esse cara aqui. Aliás, o C# vem ganhando um espaço e uma força enorme nessa parte de execução via script. Não sei se vocês já testaram isso, mas eu tenho usado muito aqui, né? Principalmente para a parte de automação. Assim, ele executa muito rápido mesmo, né? E agora com essas novidades aqui fica ainda melhor, muito mais fácil de trabalhar. Essa outra novidade aqui também é sensacional, pessoal, tá? Criar um arquivo de configuração, né, para o nosso Entity Framework aqui, tá? Então, criar lá o .config/.NET-EF.json, tá? Um arquivo JSON que vai permitir que a gente defina os valores padrão para o EF, tá? Notaram aqui que, pô, data source, Entity Framework, file, startup, né? Toda vez que eu vou rodar um scaffold, por exemplo, eu preciso apontar esses itens aqui, tá? Se a gente já tivesse isso dentro de um projeto, dentro de um arquivo de configuração, né? Dentro de um CS, de um JSON, por exemplo. Essa é a proposta aqui, né? Não só para execução dos DB Context, mas para execução geral, tá? Lembrando que a connection string ainda continua lá no environment variables, .NET User Secrets e outros itens, tá? Esse aqui é o foco mais, é a configuração do EF mesmo, tá? Inclusive aqui ele tá no configuration debug, né? Então tá colocando a configuração para o debug, especifica até o runtime aqui, né? O Windows x64, tá? O que eu acho interessantíssimo e sensacional. Então essa configuração vale só para esse ambiente aqui. Então é algo bem legal aí. Estou ansioso para ver mais novidades sobre esse item. Novo warning aí, EF1004, tá? Esse vai avisar consultas asyncs de forma assíncrona, tá? De forma assíncrona, de forma síncrona. Então, a mesma coisa quando você esquece o await, né, na frente, antes de um método assíncrono, e fica igual um tonto lá tentando debugar, né, e não vem as informações porque seu método não está com o await na frente, né, com esse carinha aqui, né. Então, que muitas vezes falha aí. Então, por isso que eu sempre uso o async nos nomes dos métodos, né? Sempre que o método é assíncrono, eu uso o sufixo async
aqui, tá? Mas esse cara não é sobre isso exatamente, tá? Ele vai entender as consultas, né? Ele vai ver as consultas e vai entender se essa consulta aqui ela pode ser feita de uma forma assíncrona, né? Como por exemplo aqui, ó, a gente tem o to async enumerable, tá? Que ele faz uma conversão, ou seja, ele faz a query síncrona, depois ele converte, e a gente tem o as async enumerable, tá? Que é o correto de se utilizar nesse caso aqui, tá? Que ele já vai executar consulta de forma assíncrona, né? To é para e o as é como, né? Então aqui ele já está fazendo isso como assíncrono, né? E aqui ele está fazendo primeiro a query e depois convertendo. Então nesse caso aqui você vai ter um warning, tá? Então não é um erro, ele não vai parar a sua aplicação, a não ser que você habilite a configuração de Trait Warning as Error no seu CS Project, o que eu recomendo fazer, tá? Mas aqui ele vai passar, tá? Ele vai dar um warning aqui pra gente, tá bom? Então bem legal isso aqui também. Aqui tem uma outra novidade que é o SQL 2022 como compatibilidade padrão. Ele sempre pega a gente está no SQL Server 2025, né? Ele vai pegar o 2022 agora. Antes a gente estava no 2022 e ele pegava ali o 2018, tá? Como compatibilidade base padrão, tá? Então ele sempre vai tentar jogar as queries ali para um nível de compatibilidade abaixo, tá? Então, por padrão agora, no EF11, né, no Entity Framework Core 11, o mínimo, né, o mínimo não, né, o padrão é o 2022, tá? Que é o 160, tá? Do SQL Server, beleza? Se você quiser trocar isso, você precisa agora vir no seu SQL Server e usar o nível de compatibilidade 150. Então, se você usa versões anteriores aí do SQL Server, tá? Já dá uma olhada nisso, porque isso aqui pode até quebrar a sua aplicação em alguns determinados cenários aí, tá? Porque é a forma como ele traduz as queries, tá? Então, se ele passa a traduzir as queries, né, as consultas aí para alguma sintaxe que só existe no SQL Server 2022 e você está usando o SQL Server 2018, por exemplo, você vai ter uma quebra, você vai ter um breaking change na sua aplicação aí que talvez você só vai pegar em tempo de execução, tá? E nem em tempo de compilação. Tá bom? Então, assim, a recomendação é que você sempre migre. A gente sempre fala de migração da aplicação, né? Esquece do banco, né? Mas o banco ele também precisa subir de versão, tá? Então, se está no SQL Server 2018, pô, sobe pro 22, né? Tá no 22, a gente já subiu pro 25. Na verdade, a gente saiu do SQL Server, tá indo pro Postgres, né? Mas subiria pro 2025 por conta das questões da AI facilmente, tá? Inclusive, subiria esse nível de compatibilidade aqui para já ter acesso às features novas. Essa novidade aqui também é legal, tá? É a inclusão do campo isTemporal aqui, tá? Sabe quando você tem no banco aqueles tipos datetime, né? Period, start e end, né? Que você tem ali um created at, updated at, qualquer informação que você tem que é gerada no banco, né? Que é um date now lá, datetime now. E você quer trazer para cá, né? Às vezes só como leitura aí no caso. Tá? Então agora você tem o isTemporal e você tem essa possibilidade de trazer esse mapeamento para cá, tá? Então já traz os itens aqui, tá? E eles ficam excluídos aí, né, da parte do insert e update, tá? Então insert e update eles não vão fazer, só vão pegar aí para a parte da leitura, tá bom? Essa aqui demorou para sair também, tá? Mas finalmente está aqui, tá? Então o código gerado pelo EF agora, ele utiliza declarações namespace no formato novo aí já, tá? Então antes ele fazia aqui namespace e ele criava, né, a chave aqui e colocava isso aqui tudo dentro da chave, que é o formato antigo, tá? Agora ele já usa aqui, ó, o file scoped, né? File scoped, ó, não saiu aqui, namespace, tá? Que é o namespace por arquivo aqui, tá? Então já vai gerar um código mais moderno aí pra gente. Código da migração, do DB Context lá, a hora que a gente gerava os DB Context e os CRUDs da vida lá, acho que ele já gerava isso de uma forma automática pra gente, né, e já estava correto, tá? Mas esse daqui no Migration agora mudou. Tem uma seção aqui só sobre tradução de consulta, né, as gerações do SQL dele ficaram mais limpos, né? Agora a gente consegue aqui nos predicados usar EF Functions, né, .like, por exemplo, e o name, ó, ele traduz aqui para esse SQL aqui, bem limpinho, bem legal. Tá? Sempre boas novidades aqui nessa parte. Tradução do N, né? Tá? Blobs, né? Para arquivos armazenados no banco. Antes, quando você queria saber se uma coluna ela tinha um blob, se ela tinha um arquivo armazenado, né? E você usava o N aqui dentro, tá? Que era plenamente possível, tá? Ele fazia um rolê lá no SQL Server,
tá? E agora o resultado é simplesmente um data length, tá? Maior que 0, o que fica uma query muito mais limpa aí, tá bom? E aí, pessoal, para fechar, tem breaking changes e correções de bugs aqui, tá? Recomendo que vocês deem uma lida aí, né, para se inteirarem, tá? Porque essa aqui é sempre uma parte importante, principalmente essa parte do SQL Server, né, que mudou a versão ali, tá? Sempre bom prestar atenção para não quebrar nada na sua aplicação em produção, tá bem? Mas é isso aí então, pessoal. Espero que vocês tenham curtido as novidades aí, muita coisa boa chegando pro EF, o EF que tá sensacional, tá ficando cada dia melhor, tá? E eu tenho certeza aí que vocês curtiram bastante. Quem curtiu já sabe, deixa o like, se inscreve e compartilha aí para ajudar o nosso canal. E deixa aí nos comentários, né, o que vocês estão usando de EF, vocês estão usando já o EF, já substituíram 100% do Dapper pelo EF. Aqui a gente já está usando EF em tudo, tanto para leitura quanto para escrita, já faz um bom tempo. Mas quero ouvir de vocês aí, qual a opinião de vocês sobre isso, o que vocês acharam da mudança, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.